pode fechar seus olhos aí no seu lugar. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Sua palavra que transforma a nossa vida, que ela faça esse efeito agora, que ela alcance o nosso coração, Deus, que a gente esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai, aquilo que vem diretamente dos céus, que pode chegar até nós, nos conectar ao Senhor. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu queria muito pedir, ainda não, mas deixa eu falar primeiro, aplausos não só para essa banda, mas para toda a equipe que organizou isso aqui. Então eu queria que a gente aplaudisse ao Senhor pela vida dessas pessoas. Tudo feito com muito carinho. Tudo feito com muito amor, para a gente ter um momento aqui, uma experiência maravilhosa. Espero que você esteja curtindo. Vocês estão animados, gente? Amém. Bom demais, bom demais. Meus irmãos, hoje nós iniciamos a nossa conferência, iniciamos ela às 14h. Quem não veio no período da tarde, eu só posso dizer uma coisa para você, só lamento. Você perdeu, foi maravilhoso, foi um tempo muito precioso. E a gente emendou, né? Estamos aqui no nosso segundo momento do primeiro dia dessa conferência, dessa sessão 1. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês que tem relação com o tema da nossa conferência, é óbvio, né? Com o tema da nossa conferência, o mundo de Deus. E não é por acaso que nós escolhemos esse tema vindo de uma série. Quem acompanhou as séries Lentes aqui que a gente teve? Quem mudou a maneira de pensar, só levanta a mão se for verdade, tá? Algumas coisas na sua vida depois da série Lentes. Ah, então valeu, foi bom. Glória a Deus. O resto aí é crente já, firme e forte. Então, nós viemos de uma série de 4 sábados, onde a gente falou sobre como nós enxergamos o mundo da maneira que a Bíblia nos diz como nós devemos enxergar. No primeiro sábado, quem lembra? O que a gente falou? Deus Criador, Deus criou todas as coisas, me criou, criou vocês, e Ele não só criou, mas Ele nos deu propósito. Ele nos tirou do caos, do vazio, e nos deu um propósito, e criou esse mundo com um propósito. No segundo dia, foi sobre o quê? Queda. Isso aí. Então nós descobrimos que apesar de Deus ser o Criador, o homem pecou. E quando nós pecamos, nós nos separamos desse Criador. Nós entendemos que não há nada do que a gente possa fazer para mudar a nossa situação. E aí veio o terceiro sábado, que a gente falou sobre redenção. Onde Jesus veio e nele foram depositados os nossos pecados e Ele nos resgatou. Ele nos deu uma oportunidade para a gente viver uma nova vida. E aí veio o último sábado, que foi o sábado passado, onde nós falamos de esperança. Uma esperança que é sólida, uma esperança que existem mais evidências dela do que qualquer outra coisa, uma esperança que a Bíblia nos fala sobre um futuro que virá. E esse futuro ele é glorioso, porque Jesus reinará, não haverá mais choro, não haverá mais guerra. Não sei se vocês estão acompanhando a guerra que nós estamos vendo lá em Israel, mas eu parei de acompanhar há um bom tempo, porque eu não aguentava mais ver coisas assim terríveis. Então o meu coração ele se enche de esperança, porque um dia isso tudo vai acabar. Um dia as pessoas encontrarão paz e alegria, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Isso é maravilhoso. Isso nos dá a esperança de, apesar do que nós vemos nos noticiários, a paz de Deus está sobre a nossa vida. E esse fim dessa esperança que nós ansiamos e esperamos, nós entendemos que ela é o reino de Deus. Então o reino de Deus no futuro, onde nós não sabemos quando vai ser, não adianta as pessoas adivinharem. Saiu recentemente que o mundo ia acabar em outubro, de novo. Não acabou. Então, nós não sabemos quando vai ser esse tempo, mas nós ansiamos por esse período onde o reino de Deus virá completamente e Deus governará sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém, gente? Amém. Vocês creem nisso? Isso está descrito lá em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3, que fala o seguinte. Aliás, se você trouxe a sua Bíblia ou tem ela no celular, deixa ela aberta, que hoje nós vamos utilizar bastante ela. Eu preciso que você leia junto comigo.
Apocalipse 21, do versículo 1 ao 13, vai falar sobre esse mundo futuro, que é o mundo de Deus que vai ser estabelecido nessa terra. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3. Quem achou diz, eu achei. Então você ajuda o irmão do lado aí que não achou. Dica, é o último livro, tá? A Bíblia. Tão fácil quanto Gênesis. Apocalipse 21, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, o mar também não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Lindo, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Que dia maravilhoso será esse? Que dia incrível, onde Deus habitará no nosso meio. Então, quando nós falamos do reino de Deus ou do mundo de Deus, nós estamos falando desse tempo aqui. Um tempo que acontecerá no futuro. O pastor Felipe Breder pregou sobre esse mundo, que é onde todas as coisas de ruim elas vão acabar, e nós viveremos com ele. E esse reino de Deus, ele não vai estar em um local. É claro que ele vai estar em todo o mundo, é o mundo de Deus, mas ele está muito mais relacionado com um tempo. Um tempo onde Jesus vai voltar e Deus reinará. Deus vai governar. É mais fácil a gente dizer que será não o reino de Deus, mas o reinado de Deus sobre essa terra. E tudo estará debaixo dos pés dele. E a primeira coisa que nós vemos sobre o reino é que muitas vezes, eu não sei se você pensava isso, eu pensava isso quando eu era criança, principalmente no Evangelho de Mateus, nós lemos reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. Eu achava que reino dos céus ou reino de Deus era o local onde eu iria quando eu morresse. Certo? Você achava isso também? Só que, quando nós lemos aqui Apocalipse, nós vemos que o reino dos céus não é o local para onde nós vamos. O reino dos céus é um local que vem até nós. É um reino que a origem dele é o próprio céu. É um reino onde ele tem a origem nos céus e ele se estabelece nessa terra. É isso que nós lemos aqui em Apocalipse. O reino vai descer sobre a terra e haverá um novo céu e a nova terra. Então, quando eu e você oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome, venha a nós o teu. Nós estamos orando, clamando para que esse reino de Deus, ele venha. Para que a origem desse reino, que é os céus, ele venha e se estabeleça aqui nessa terra. Então esse é um clamor, que ele não é só escatológico, que eu estou orando para que Jesus venha. O reino de Deus venha sobre nós. Chega o tempo, Maranata, Jesus vem, onde acabará com toda a dor, com todo o sofrimento. Mas, esse também é um pedido que é possível agora. Porque se você parar para pensar, se a vida é só se arrepender dos pecados e aguardar o reino, ok? Cada um poderia viver sua vida tranquilamente, certo? Se é só eu chegar e falar assim, ok, eu já aceitei, eu já sei que eu sou pecador, eu já estou arrependido, eu creio que Jesus é meu Salvador, agora eu vou sentar e aguardar o reino que virá. Sim ou não? Essa seria a lógica do nosso comportamento, certo? Mas existe uma boa notícia. E aí eu quero que você abra em Lucas 11, 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, versículo 14 diz o seguinte: certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava o homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer dos seus discípulos?
ele também expulsa, o que dizer dos seus discípulos, eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando o homem forte está bem armado e guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele as suas armas e o leve embora a seus pertences. O que está acontecendo aqui? Jesus expulsa um demônio e os fariseus vão dizer para Jesus: olha, você está expulsando esse demônio no nome do demônio. Entende? Eles estão dizendo: olha, você está expulsando o diabo em nome do diabo. Aí Jesus vira para eles e fala: vocês estão malucos. Eu não posso chegar, diabo, sai em nome do diabo. Não dá para fazer isso é impossível. Então, o que eu estou fazendo aqui é, de fato, usando o poder de Deus. E se isso for uma verdade, o reino de Deus já chegou até vocês. O que acontece aqui é que aquele reino que nós lemos em Apocalipse, aquele reino glorioso, onde Deus vai governar, e todas aquelas coisas que nós vivemos, como o sofrimento, como o choro, como o luto, como as doenças, aquilo vai acabar. Jesus está chegando e falou: olha, aquele reino, ele está chegando aqui hoje. Aquele reino que se estabeleceria nos fins do tempo, eu tenho uma boa notícia para vocês: ele está aqui e agora para vocês. A notícia é que Deus, ele fez um adiantamento do reino que viria no futuro para o hoje, para o agora. Então, quando Jesus invadiu a terra, quando o rei que reinará eternamente nesse reino futuro entrou na barriga de uma virgem e nasceu nessa terra, ele inaugurou um novo tempo. Um novo tempo onde só seria possível no futuro. Um novo tempo onde tudo aquilo que aconteceria no reino futuro é possível, a partir desse momento, acontecer agora. Ser experimentado agora, ser materializado na nossa vida agora. E quando Jesus ele fala: olha, existe um homem forte e armado que guarda o seu palácio, mas quando vem alguém mais forte, toma tudo desse homem forte. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, existia alguém que governava esse mundo e era o diabo. Só que veio alguém aqui mais forte que ele e tomou tudo das mãos dele, e agora sou eu que governo. Ele não está falando só do mundo, mas ele está falando de mim e de você. Ele está falando: olha, eu, rei soberano, que reinaria futuramente, eu invadi a terra. E agora, tudo que pertencia ao diabo, eu tomo das mãos dele. E agora isso me pertence, porque o reino chegou agora. Ele está dizendo para a sua vida e falar: sua vida estava nas mãos do inimigo, do diabo. Mas eu vim, e eu trouxe o reino junto comigo. E agora eu que sou mais poderoso do que esse que domina sobre a terra, eu tomei a sua vida, que estava nas mãos do diabo, e trago ela para mim. E agora você me pertence. Agora você é meu. Mas olhando para isso e falar: ok, Deus fez um adiantamento. Então existia um reino que viria no futuro, mas ele está aqui agora, se materializando. É possível viver esse reino agora porque Jesus veio. Mas e daí? O que de fato significa para mim e para você? O que de fato esse adiantamento serve para nós? Como que eu participo desse reino que foi adiantado? Como que eu posso ver que de fato esse reino está acontecendo aqui agora? Quais são as consequências do reino ter vindo? Você está curioso para saber? Amém? Amém? Então você vai abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 14. A primeira resposta que nós vamos responder é como que nós participamos do reino aqui e agora. Esse reino que foi adiantado, esse reino que veio, se estabeleceu, esse reino de Deus, do Deus governando, como que nós podemos participar dele? Marcos, capítulo 1, no versículo 14 ao versículo 15, diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A mensagem mais pregada por Jesus era sobre o reino de Deus. A mensagem que Jesus mais falava para as pessoas era sobre a vinda do reino de Deus. Então, quando ele chega para as pessoas e fala: olha, o reino de Deus está vindo, se arrependam e creiam, ele está dando aqui a notícia de que nós precisamos saber de como nós participamos desse reino.
ele primeiro diz: arrependam-se. Então todo aquele que entende que é pecador, e que se arrepende dos seus pecados, que sabe o ambiente que ele está vivendo, que sabe como o coração dele é corrompido, e ele se arrepende dos seus pecados, e ele começa a crer na ressurreição de Cristo, de que o túmulo está vazio, essa pessoa acaba de entrar no reino de Deus. Essa pessoa acaba de entrar no novo tempo de vida dela. Essa pessoa acaba de entrar no novo ambiente, onde ela vai ter uma nova vida, porque ela se arrependeu e ela creu. Então, quando Jesus pregava sobre isso, ele já estava dizendo o que nós precisamos fazer para entrar no reino e viver o reino aqui nessa terra. Aquele reino que só seria no futuro, como que nós trazemos ele, materializamos ele no presente. Então, se nós cremos que nós somos pecadores e nos arrependemos dos nossos pecados, se nós cremos que não há nada que eu possa fazer para mudar a minha situação de pecador, mas eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele levou os meus pecados, se eu creio que Ele é o Salvador da minha vida, e se eu creio que eu sou o Filho de Deus, a boa notícia é de que você pertence ao reino de Deus. A notícia é que todos nós já estamos dentro desse reino futuro, mas que está presente aqui, porque Jesus veio sobre a terra. Então, a próxima pergunta que nós queremos responder aqui: agora que eu pertenço ao reino, o que acontece com a minha vida? Ou o que acontece com a vida das pessoas que estão à minha volta? E aí agora você vai abrir a Bíblia de novo em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 1. Mateus capítulo 11, versículo 1, nós começamos a ler aquelas pessoas que estão no reino, vivendo o reino de Deus aqui agora, o reino futuro, mas que ele é presente. E ele diz o seguinte: quando Jesus terminou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, lembra que ele foi preso? Soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos, que perguntaram a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e conte a ele o que vocês veem e ouvem. Presta muita atenção agora. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. O que acontece quando eu e você vivemos o reino de Deus hoje e agora? Coisas impossíveis começam a acontecer. Porque no reino futuro, que a gente leu em Apocalipse, não existe nada de ruim. Não existe ninguém cego, não existe ninguém leproso, não existe ninguém surdo, não existe ninguém morto, porque todos vivem vida plena. Então, quando aqueles entendem que vivem o reino de Deus e materializam o reino de Deus sobre essa terra, todas as ações que aconteceriam naquele reino futuro passam a acontecer aqui hoje. Então a materialização do reino de Deus, quando eu e você vivemos isso, é que aquele que é cego passa a enxergar, aquele que é surdo passa a ouvir, aquele que é leproso é curado, aquele que estava morto ressuscita. Essas são as leis que regem o reino de Deus, são as leis que vão ser regidas dentro do reino quando Deus governar. Então quando nós vivemos o reino aqui agora, essas leis são derramadas sobre nós, e nós conseguimos viver ela hoje. Coisas impossíveis começam a acontecer. O reino se manifesta, Deus governa, e não há, nesse momento, choro, dor. Não há mais doença, porque o reino de Deus se materializa agora. Agora, tudo se torna possível. Agora, você e eu manifestamos o reino, e por onde a gente andar, tudo se torna possível. Amém? E tem mais uma coisa sobre o reino. Quando ele se materializa aqui, lá em Romanos 14, do versículo 17 ao 18. Romanos 14, do versículo 17 ao 18. Esse você pode anotar aí, que diz o seguinte: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está escrevendo aqui é que o reino de Deus, ele se materializa primeiro em justiça. O que quer dizer justiça? Quer dizer que todas as coisas que estão fora da ordem, fora do seu lugar, são colocadas de novo no seu lugar. Por quê? Quando acontece uma injustiça, o que acontece de fato? Algo que não deveria estar acontecendo, está acontecendo. Isso é uma injustiça, sim ou não?
Quando a justiça de Deus invade a terra, aquilo que não deveria estar acontecendo, para de acontecer. Então começa a acontecer tudo como realmente deve acontecer. Então aquelas pessoas que passam por dificuldades, deixam de passar dificuldades. Aquelas pessoas que são injustiçadas pela sociedade, deixam de ser injustiçadas pela sociedade. Todo o racismo, ele acaba. Todo o preconceito, ele acaba. As coisas são colocadas nos seus lugares. E a segunda coisa que Paulo fala é sobre paz. Quando o reino se manifesta, a paz. E quando fala sobre paz, ele está falando, olha, toda ansiedade, todo desespero, toda preocupação que você tem, ela acaba. E aí, o seu coração ele fica plenamente tranquilo, não importa o que esteja acontecendo. Não importa se a sua família está numa situação terrível, você tem paz no seu coração. Não é que você não vai fazer nada para mudar, mas em meio à tempestade, o seu coração está em paz. Você não sabe das decisões de amanhã que você vai ter que tomar, ou a sua conta bancária não está muito boa, ou você está passando por uma situação difícil no trabalho, não importa. Porque se você materializa o reino sobre a sua vida, há uma paz no seu coração que nada consegue tirar. E que apesar de tudo que você passa, você consegue continuar caminhando tranquilamente. E a última coisa que ele fala é sobre alegria. Ele está falando que independente do que aconteça, o seu coração está eternamente satisfeito em Deus. O seu coração está numa plena satisfação e no prazer de quem Deus é, que não importa se o mundo está caindo à sua volta. A sua alegria vem dos céus e ela é derramada sobre o seu coração, porque isso é a manifestação do reino. A pergunta que eu faço para você, e você não precisa responder, é: quantos de nós, de fato, na real, vivemos isso? Quantos aqui saem curando as pessoas? Quantos aqui veem alguém morto e vão lá no funeral e oram para que a pessoa ressuscite? Ou quantos vão no hospital andando pelos leitos e orando e curando os enfermos? Não estou dizendo que nós devemos fazer isso por todo mundo, mas o que a Bíblia nos fala é que a materialização do reino que já chegou e eu e você vivemos nele, é que isso é uma realidade. Quando de nós vivemos com essa plena alegria, que não importa o que aconteça, eu e você estamos satisfeitos em Deus. Se eu tenho pouco, se eu tenho muito, eu estou satisfeito em Deus. Se a minha família está um caos, eu estou satisfeito em Deus. A questão é que muito de nós temos fé para entrar no reino. Nós nos arrependemos, nós cremos, nós entramos no reino. Mas muito poucos de nós, isso eu me incluo, temos fé para materializar o reino sobre a nossa vida. Aquele reino futuro, traz ele para aqui e agora. Eu fiz uma pesquisa rápida com a galera do Flow, que estava na turma do Nós Somos. E aí nós falamos sobre a igreja, né? Sobre a igreja no geral. E nós falamos sobre as 4 missões que toda a igreja tem. Igreja, quando eu falo, não é denominação, é as pessoas como comunidade. Nós falamos de 4 pontos. Um deles era sobre cura. E aí eu fiz uma pesquisa, falei, olha, qual que vocês acham que a Primeira Batista, a nossa igreja, fala muito? Eles falam, não, a nossa igreja é muito boa nisso, ela é muito boa nisso, ela é muito boa nisso. Aí eu falei, mas e sobre cura? Aí eles falam, não comenta muito sobre isso. Não é falado muito sobre isso. E isso é algo que tem que partir de mim, tem que partir do Gui. Então, a nossa oração hoje, nessa conferência, venha o teu reino, mas não venha só para que eu pertença a ele, mas venha a materialização dele através da minha vida. Para que isso aqui não seja só notícia do passado, ou notícias de missionários, ou notícias bíblicas, mas seja, quando tiver um papo livre aqui, vão vir centenas de testemunhos falando, olha, a minha avó estava com câncer e ela foi curada. A minha avó estava passando uma situação, ou meu pai, ou meu irmão, e eles foram curados. Existia no meu trabalho uma injustiça acontecendo, e eu levantei com uma voz profética e alinhei aquilo para o local correto. A minha casa, existia algo terrível sobre ela, eu não conseguia descrever, mas uma tristeza estava sobre ela. Existia uma inquietação, e eu orei ao Senhor, e a paz dele invadiu a minha casa, invadiu o meu casamento, invadiu o meu relacionamento. Esteve sobre as pessoas que eu conheço, esteve sobre os meus amigos na escola, na faculdade. Isso é muito difícil, sabe por quê? Em Lucas 13, e você pode abrir aí, Lucas 13, no versículo 18. Eu compartilhei com o pessoal nessa classe do Nós Somos, do Flow,
E eu falei, olha, como Deus tem me incomodado sobre a questão de cura. Não porque eu creio que eu tenho esse dom, eu creio que não, mas como falta nos nossos dias essa materialização. Eu sei que a igreja foi muito ferida na história dela por causa disso, porque muitas pessoas buscavam curas e iam para a igreja só por causa disso, não buscavam ao Senhor. E de alguma forma, a gente tem um pé atrás sobre isso, mas eu realmente creio que nós podemos andar à altura do que a Bíblia diz que nós podemos andar. Eu, sendo bem sincero, eu estou orando para Deus me dar mais fé, para que eu ande à altura do que Ele fala sobre pessoas que pertencem ao reino dEle. E eu quero te convidar a orar junto comigo, para que, se nós não temos fé para isso, nós oramos para ter mais fé, para que a gente chegue a essa estatura. Em Lucas 13, versículo 18 a 21 diz: então Jesus disse, com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como uma semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce, se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também, com o que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, a massa fica toda fermentada. O que Jesus está falando aqui é que o reino de Deus, ele começa muito, muito, muito pequeno, imperceptível, ninguém dá valor sobre aquilo. Então por que é tão difícil a gente materializar o reino? Porque o reino começa de uma forma que a gente não dá valor. Começa nas pequenas coisas, começa ali naquelas pequenas transformações, começa nas pequenas orações, nos pequenos devocionais. Sabe por que a gente não gosta de fazer devocional? Porque não dá resultado. Porque é algo que está sendo construído no nosso íntimo, é como se fosse a base. E algo que não é visível para a gente não é atrativo. Então o que Jesus está falando é que o reino de Deus, ele começa, não sei se você já viu uma semente de mostarda, mas é muito pequena. Então começa como uma semente de mostarda, algo que ninguém dá valor, só que ele é poderoso. O reino de Deus começa com 12 homens sem instrução, numa cidade abandonada na época, que era a Galileia. O reino de Deus começa em um rei nascendo numa manjedoura, ou seja, algo que ninguém dava valor, algo que nem um pouco significativo, mas que através disso transformou o mundo. O reino de Deus é algo imperceptível que começa na nossa vida. Só que como a gente não vê coisas grandes acontecendo, a gente acaba desistindo de caminhar nisso. Deixa de lado. E Jesus, ele nos falou sobre o perigo. O perigo que não é identificar o reino de Deus. Quando ele fala lá em Lucas 17, no versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Jesus, ele diz assim, certo dia, Lucas diz, né? Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Ou seja, Jesus está falando, olha, vocês estão tão ocupados com a vida de vocês, que vocês não perceberam que o reino já está aqui. E ele continua lendo no versículo 26, falando no versículo 26, quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como o tempo de Ló. O povo se ocupa de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia que o Filho do Homem for revelado. O que Jesus está falando aqui é que existe um reino aqui, hoje e agora. Só que nós estamos tão preocupados em pensar no próximo celular que nós vamos comprar, que nós nem percebemos que o reino já chegou. Nós estamos tão preocupados sobre trabalhar bem, receber um bom salário, naquilo que a gente vai comer quando sair daqui, nenhum problema nisso, eu adoro comer, mas isso está tão ocupando a nossa mente que a gente não percebe que o reino de Deus já chegou. A gente está tão preocupado em cultivar, em construir, em alcançar, em conquistar, em vender, que a gente não percebe que o reino de Deus já chegou. Nós estamos exatamente como na época de Ló e Noé. Vivendo, deixando a nossa vida, construindo as nossas coisas. Isso é um perigo muito grande que o nosso coração pode ter, e de não perceber
que a materialização daquele reino futuro está aqui sobre nós agora. E tudo aquilo que será derramado quando Jesus voltar, já está sendo derramado sobre a nossa vida. E nós podemos viver coisas impossíveis. Histórias que ninguém vai acreditar quando você contar. Histórias só contadas por livros. Você pode ver isso hoje e agora. Porque o reino de Deus está aqui. Então nós temos que ocupar o nosso coração no reino. E quando Jesus ele continua falando, e aí a gente entra no capítulo 18 de Lucas, ele fala assim: será que quando eu voltar, eu vou encontrar alguém orando pela volta do reino, ou vou encontrar pessoas ocupadas com seus afazeres do dia a dia? A pergunta de Jesus é: será que quando eu olho para a minha igreja, eu encontro pessoas que estão tão preocupadas com seus afazeres, ou elas estão orando, venha o teu reino? Ou elas estão ansiando, venha o reino? Porque, gente, não é a política que vai resolver a nossa situação. Não é entrando alguém soberano que vai acabar com a guerra de Israel e Palestina e a dor acabar. É com a vinda do reino. Então, nós nos envolvemos em projetos sociais, em ONGs, isso é maravilhoso. Mas para tudo isso se resolver, é só com a vinda do reino de Deus. Não existe outra solução. Tudo que nós fazemos é temporário. É como se a gente pegasse e botasse somente um curativo que não vai curar de fato a ferida, só vai acalmar um pouco a dor. Então, se existe desespero no nosso coração por tudo de ruim que está acontecendo no mundo, tem que ter desespero no nosso coração clamando: venha o teu reino. Porque essa é a única solução. É o governo de Deus sobre essa terra. E a notícia é que isso pode vir hoje, através da nossa vida. Através de cada um de nós. E ainda nesse capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola sobre uma viúva. Ele vai falar: olha, uma viúva, ela insistia tanto para um juiz, pedindo: juiz, resolve o meu caso, resolve o meu caso. Aí o juiz vai, de tanto a viúva pedir-lhe, ia lá e resolvia a situação dela. Só que Jesus fala, parece que Jesus está falando sobre oração. Parece que ele está falando assim: ora insistentemente por alguma coisa que você quer, que eu vou resolver para você. Então você pode orar: Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero uma casa. Até um dia que Deus vai falar: tá bom, eu vou te dar uma casa. Ele vai lá e dá uma casa. Mas não é isso que fala. Ele está falando sobre a pessoa que ora insistentemente pela vinda do reino. Que é assim que a sua igreja tem que estar, orando insistentemente pela volta dele. E como que nós podemos materializar o reino de Deus aqui? Nós pertencemos ao reino, nós sabemos como o reino acontece, o que acontece no reino, esse mundo de Deus, como que nós podemos materializar o mundo de Deus aqui nessa terra. E aí eu quero contar uma história para vocês. Vocês já sabem, só que eu não vou estragar a minha ilustração por causa disso. Antes, existia o Éden. O Éden era um jardim, onde o reino de Deus era estabelecido sobre aquele jardim, ou seja, Deus governava sobre o jardim. Então, o jardim, que era um local físico, Deus descia e os céus encostavam na terra. E o reino de Deus era estabelecido naquele local. Só que aí nós sabemos que veio o pecado. E depois disso, criou-se o tabernáculo. Tabernáculo na era de Moisés. Então, na era de Moisés que existiu o tabernáculo, quando o reino de Deus vinha, ele vinha dentro do tabernáculo. Então, a maneira de Deus vir sobre a terra e se conectar com a terra, e os céus e a terra se encontrarem, era através do tabernáculo. Porque o que acontecia era que eles pegavam o cordeiro, oravam sobre o cordeiro, todo o pecado do povo era colocado sobre o cordeiro, e o cordeiro era sacrificado, e aí era a única forma de Deus vir e se relacionar com o seu povo. Depois do tabernáculo veio o templo. Na época dos reis, o templo era o local onde Jesus vinha e se manifestava, e o reino dele se manifestava, e os céus se conectavam com a terra. Tinha um encontro entre o céu e a terra. E depois dos templos, veio a época de Jesus. Jesus andava por essa terra, e por onde ele andava, o céu se encontrava com a terra. Por onde ele caminhava, o reino de Deus vinha sobre a vida dele, o governo de Deus vinha sobre a vida dele, e ele caminhava por essa terra, e o céu descia sobre ele, e se encontrava nele. Só que aí Jesus morreu, ressuscitou, e agora, eu e você podemos viver uma santidade que a gente nunca alcançaria, e um novo tempo se iniciou, e agora se abriu um espaço,
para que não importa onde você esteja, não importa onde você vá, o céu pode te encontrar. E você ser essa conexão entre o céu e a terra. Onde você anda e o reino de Deus se estabelece sobre você. Porque agora, Jesus, ele morreu e ressuscitou, mas ele deixou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, o método hoje, para que o reino se manifeste nessa terra, para que o céu venha e encontre a terra, é através da sua igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é nós. Então a igreja unida, ela caminha por essa terra, e se ela caminhar adequadamente, da maneira correta, o mundo é transformado, porque o céu desce. E o mundo de Deus se estabelece. E o governo de Deus se estabelece. A materialização do reino é feita aqui, porque eu e você andamos com o Espírito Santo sobre nós. E é dessa forma que o céu vem e se conecta. O céu vem e encontra a terra. A igreja é onde o céu e a terra se encontram. Primeiro era o Éden, depois veio o tabernáculo, depois veio o templo, depois veio o Filho, e agora é a sua igreja. Então, a forma de nós mudarmos esse mundo é estabelecendo o reino, para que coisas impossíveis comecem a acontecer. Mas a responsabilidade é da igreja, onde nós temos que olhar para nós e falar: eu trago o céu para a terra. Eu estabeleço o reino. Aquele reino futuro, ele virá. E ele veio em Jesus, que abriu um novo tempo. E agora com o Espírito Santo sobre nós, onde eu e você podemos nos conectar com o céu. Todas as leis que regem o céu podem começar a vir sobre a nossa vida. E por onde a gente andar como igreja, aquelas leis vão ser estabelecidas. Haverá alegria, haverá paz, haverá justiça, haverá cura. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. É isso que nós precisamos. O reino de Deus, ele é resumido sobre o governo de Deus sobre algo. Então, o meu pedido e a minha oração é para que eu e você, a gente tenha uma vida completamente governada por Jesus, porque nós não temos que orar e falar: Deus, ano que vem, podia abrir uma oportunidade para eu comprar uma casa. É legal se isso acontecer. Mas quando nós ouvimos essa mensagem, não faz mais sentido a gente começar a orar por coisas que nós desejamos, senão aquilo que vai resolver todas as coisas, que é o reino. Então a minha oração começa a ser: Deus, venha o teu reino. Encontre na terra pessoas orando pela volta do Senhor e pela vinda do seu reino, e que eu seja uma dessas pessoas, que a minha vida seja governada pelo Senhor, que essa é a única maneira do reino estabelecer em mim, e que eu encontre meus irmãos do PGM, todos eles estejam orando juntos, e como igreja, onde nós estivermos, o céu vai descer sobre a terra. E por onde nós andarmos, pessoas serão alcançadas pelo reino. E aquelas mesmas leis que regem o reino estarão sobre a vida delas. E elas serão transformadas para sempre. Que a nossa oração, iniciando hoje o primeiro dia dessa conferência, é: venha o teu reino. Porque somente assim o mundo de Deus será estabelecido completamente nessa terra. E aí, enquanto nós aguardamos aquela volta de Jesus, porque nós temos essa esperança, nós já estamos estabelecendo o reino aqui. Ele virá completo, de uma forma total, quando Jesus voltar. Mas a boa notícia é que nós podemos viver isso agora. O mundo tem que olhar para a igreja e ter um deslumbre de como será o reino de Deus completo quando Ele voltar. O mundo tem que olhar para nós e falar assim: é isso que vai ser o futuro? E vocês estão vivendo isso agora. Eu quero participar disso junto com vocês. Eu quero viver essa nova vida junto com vocês. Eu quero ter essa paz, essa alegria junto com vocês. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos orar ao Senhor essa noite. Primeiro nós queremos te agradecer porque o Senhor veio sobre a terra e isso inaugurou um novo tempo.
Antes nós podíamos só sonhar com o reino de Deus que viria, mas por causa da sua manifestação, ele é possível hoje e agora. Obrigado pela sua morte, porque o Senhor se doou por completo, para que a gente possa viver o reino aqui e agora. Nosso pedido como juventude, nós oramos aqui como juventude, como igreja, é para quando o Senhor olhar sobre a terra, o Senhor nos encontrar orando: venha o teu reino, venha o teu reino, estabeleça o teu mundo aqui. No futuro nós ansiamos pela sua volta, mas nós queremos orar por agora. Nós não queremos só pertencer a esse reino porque nós nos arrependemos e cremos, mas nós queremos viver as leis desse reino aqui na terra, começando em nós e depois naqueles que estão à nossa volta. Mesmo que comece bem pequeno, imperceptível, as pequenas transformações que a gente nem se dê conta, mas que a gente permaneça fiel, orando: venha o teu reino, venha o teu reino. Que as notícias que a gente começa a ouvir na igreja são de pessoas sendo tocadas e sendo curadas, sendo transformadas. Se há falta de fé no nosso coração, e muitas vezes há falta de fé em mim, eu oro: Deus, nos dá uma porção maior de fé, para nós crermos nisso e vivemos isso. Nos dá uma porção maior de crer que isso é possível hoje, porque se a sua palavra diz, então nós cremos nisso. Então nos dê fé para viver isso, para andar sobre isso, para manifestar isso que é o teu reino sobre a vida das outras pessoas. Nós entendemos que a dor não vai ser completa por inteiro, as pessoas continuarão doentes, haverá ainda sofrimento, porque isso só vai acabar de fato quando o teu reino vir. Mas nós podemos iniciar esse tempo, começar esse tempo. Que o Senhor encontre uma juventude, não só aqui, Deus, mas oramos pela ISCG, pela Edris, que o teu reino, quando as igrejas se reunirem, seja manifestado sobre aqueles lugares, e aqueles jovens e adolescentes naqueles locais, eles vivam essa experiência poderosa com o Senhor, e a gente se encontre como igreja que hoje é a maneira como o seu reino se manifesta. Deus, nos dê essa graça de fato de poder sonhar que isso pode se tornar realidade ainda no nosso tempo. Que esse seja um clamor do nosso coração, para que ainda nesse tempo a gente veja isso acontecer, que não passe, que isso não seja algo futuro, mas seja algo hoje, presente na nossa vida. Deus, nós clamamos ao Senhor: venha o teu reino, venha o teu reino, em nome de Jesus, amém.